Um dos grandes desafios que muitos casais enfrentam quando estão iniciando uma relação romântica é que, apesar de eles se gostarem, em algum momento o homem chega para a mulher e diz que não pensa ou não quer ter um compromisso sério com ninguém, quando do outro lado a mulher internamente ela gostaria sim de ter um parceiro em que ela pudesse ter um compromisso sério com ele. É claro que o inverso também acontece. A mulher às vezes ela não está afim de compromisso e revela para o homem que ela não está afim, quando no caso o homem é que gostaria. Mas esse vídeo é para descomplicar os homens. Portanto, se você é mulher e está passando por isso, eu vou explicar para você por que que um homem às vezes ele se sente fechado para ter um relacionamento exclusivo com uma mulher e como você pode conversar com ele a respeito disso. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo e seja bem-vindo ao canal Descomplicando os Homens. E antes que você possa saber como conversar com um homem que não quer compromisso, tem uma coisa muito importante que você precisa levar em consideração, que é primeiramente entender de uma vez por todas por que que muitos homens estão fechados para compromisso. Bom, quando um homem diz que não quer compromisso, não quer dizer necessariamente que ele está tentando fazer joguinhos para que você se humilhe indo atrás dele, ou que ele está com outra, ou que ele é um cara que só dá valor a mulheres que não gostam dele, ou qualquer outra teoria desse tipo. É basicamente porque quando um homem não se sente aceito, apreciado e não sente a confiança dos outros em relação a ele, ele mesmo vai olhar para dentro de si e duvidar da própria capacidade dele de dar o tipo de amor que você gostaria. Essa crença na incapacidade não é algo que ele sabe de maneira consciente. Ele só sabe que não estar em um compromisso sério simplesmente evita confusão e problemas. Isso pode ter começado lá na infância, enquanto ele crescia. Se ele testemunhou milhares de vezes a mãe dele não aceitando, não apreciando e não confiando no pai, ou se ele mesmo era rejeitado pela mãe com reclamações, reprovações e exigências, ele pode ter desenvolvido um mecanismo de defesa para garantir a estabilidade emocional. E aí você me diz, mas Emanuel, eu não sou o tipo de mulher exigente, reclamona, controladora, atormentadora ou reprovadora. Eu sou um tipo de mulher mais tranquila, compreensiva, cuidadosa, atenciosa e respeitosa. E mesmo assim, os homens eles não estão querendo compromisso. Esse é um ponto muito importante para se abordar, porque as mulheres solteiras verdadeiramente acreditam que os homens estão em busca de compreensão, cuidados, respeito. Eu entendo que você esteja disposta a dar o seu melhor para ter um relacionamento feliz e duradouro. Mas a experiência masculina é que as mulheres elas começam sim compreensivas, cuidadosas e respeitosas. Mas depois de algumas semanas elas mudam. Um homem não busca cuidados, compreensão e respeito como você imagina. Pode até gostar de tudo isso, mas essas três necessidades não são tão sensíveis e não estão em primeiro lugar do que ele realmente precisa para se sentir motivado a querer algo sério com a mulher. Quem são mais sensíveis a cuidados, compreensão e respeito e buscam isso como necessidades prioritárias são as próprias mulheres. As mulheres supõem erroneamente que os homens ficariam muito felizes, realizados e motivados em um relacionamento se recebessem essas três necessidades, porque é assim que elas se sentem felizes, realizadas e motivadas. Em outras palavras, elas dão aquilo que elas querem receber. É por isso que as mulheres mudam. Se uma mulher dá muito e não recebe em troca, ela muda de compreensiva, cuidadosa e respeitosa para exigente, reprovadora, indiferente ou carente. Os homens se sentem motivados para compreender, cuidar e respeitar as necessidades de uma mulher quando eles obtêm a aceitação, a apreciação e a confiança dela. Essas são as três necessidades prioritárias de um homem. Quando um homem não tem essas necessidades atendidas, ele só consegue ficar em contato com o desejo físico dele pela mulher. E a relação ela não evolui para algo mais emocional e mental. E então, a descoberta por compromisso dentro dele é limitada. A própria boa intenção da mulher em se doar para o homem com compreensão e cuidados, na verdade, é porque inconscientemente ela não confia
que vai receber a compreensão e os cuidados que ela precisa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma mulher começa o diálogo com um homem dizendo assim: Oi, bom dia, como você tá? Você já tá no trabalho? E aí ele diz: Bom dia, eu tô ótimo. Sim, eu tô no trabalho. E aí ela responde: Que bom que você tá bem. Também tô ótimo. Eu desejo pra você um ótimo dia. E aí ele responde mais uma vez: Obrigado pelo carinho, pra você também. Então, como você pode perceber nesse exemplo bem básico, no diálogo a mulher ela parece bem preocupada, cuidadosa e respeitosa com ele. Ele, por outro lado, parece bem receptivo aos cuidados dela. Quando ele devolve algumas palavras, ela entende que está tudo bem. Afinal, ele parece, bastante respeitoso também. Quando esse tipo de coisa acontece, a mulher, no final das contas, ela começa a ficar confusa, porque do ponto de vista dela, ele parecia bem interessado. Só que ele demora muito para iniciar o contato com ela nas outras vezes. E para surpresa dela, ele ainda continua receptivo aos contatos dela. Esse tipo de experiência acaba se tornando frustrante para uma mulher, porque claramente ela está cuidando dele e ele não cuida dela. Depois de algumas semanas ou dias, ela vai começar a ficar confusa, vai ficar irritada e ressentida. Isso pode acabar levando ela a mudar de compreensiva, cuidadosa e respeitosa para exigente, reprovadora, indiferente ou carente. Ou seja, todos os tipos de atitudes que levam os homens a não se sentirem aceitos, apreciados e confiáveis. Só o fato de a mulher ser cuidadosa com ele é sinal de que ela já vem com uma desconfiança inconsciente de que não obterá o que precisa se ela não tomar a iniciativa. Pense nisso. E como seria então um melhor diálogo que daria a ele a aceitação, a apreciação e confiança que ele precisa? Seria mais ou menos assim. Digamos que naquele dia eles tinham passado a noite em um jantar especial e no dia seguinte a mulher manda uma mensagem para ele dizendo assim: Caramba, aquela comida de ontem estava tão gostosa, você acertou em cheio no meu gosto. Obrigada pelo jantar. E ele diz: Oi, bom dia, que bom que você gostou. E ela então responde só com uma carinha sorridente e pronto, o diálogo termina. Nesse ponto, ela não ficou se preocupando em estar atenta sobre o dia dele, o trabalho dele ou qualquer coisa sobre ele. Ela simplesmente comunicou que aceita, valoriza e confia nas motivações, nas habilidades, os pensamentos, decisões e comportamentos dele. Ao mesmo tempo, em vez de ela dar compreensão, cuidados e respeito na tentativa de satisfazê-lo, pelo contrário, ela se mostrou que ela está consciente dessas necessidades que ela merece e que ele proporcionou a ela. Não seria surpresa se um dia esse homem pedisse essa mulher em namoro, porque ela quebrou a crença que ele tinha sobre ele mesmo em duvidar da própria capacidade de cuidar de uma mulher. E agora que você descobriu tudo isso, você deve estar se perguntando assim: caramba, eu fiz tudo errado. E ele já disse que ele não quer nada sério. Coloquei tudo a perder. E agora, o que é que eu faço? Primeiro, não veja dessa maneira, tá? Não leve os erros como se fosse algo ruim para sua vida. São os erros que nos tornam cada vez melhores. Se não fosse isso, você não estaria aqui para aprender. Mas eu quero que você saiba o seguinte: você não pode fazer um homem mudar de ideia, porque você iria continuar batendo na mesma tecla de dar a ele o que você quer, em vez de dar a ele o que ele quer. Para ter uma conversa com ele em relação a isso, você precisa dar a ele a aceitação, a apreciação e confiança. E enquanto que, ao mesmo tempo, você precisa estar ciente das suas próprias necessidades. Mas aí você me pergunta: mas Emanuel, como é que eu vou aceitar a decisão de um homem de não querer compromisso se é exatamente isso que eu não quero? Só se você estiver aceitando a decisão dele e desrespeitando o seu direito por querer um compromisso. O que, infelizmente, é o que a maioria das mulheres fazem. Elas continuam na relação esperando que o homem mude de ideia, mas ele nunca muda. Um homem só é motivado e inspirado a mudar quando ele ouve as necessidades e sentimentos da mulher de uma maneira que ela assegure a ele de que as falhas dele não são reprovadas, mas sim recebidas de bom grado e com alguma gratidão pelos esforços dele. Por exemplo: fulano, eu sei que você deve ter os seus motivos para não querer compromisso com ninguém. Quem sou eu para te condenar por isso? Se eu tivesse os meus motivos, eu faria o mesmo. Mas eu não sou obrigado a concordar com isso. Os meus motivos hoje são diferentes e estamos em momentos diferentes.
Por isso, eu agradeço por tudo que você tem feito por mim, pelas preocupações, pela compreensão e o respeito que você sempre teve comigo. Foi uma experiência incrível para mim. Obrigado. Espero que você realize todos os seus objetivos e sonhos. Pronto. Significa que no dia seguinte ele vai mudar de ideia? Não. Significa apenas que você ativou nele as necessidades prioritárias dele, enquanto que você não esquece das suas. Depois disso, somente o tempo vai dizer o que é que pode acontecer. Ou ele pode te pedir em namoro no dia seguinte, ou uma semana depois, ou ele pode simplesmente concordar com o término. Mas uma coisa é certa, você descobriu com absoluta certeza se ele poderia mudar de ideia ou não. Se ele concordar em terminar, você pelo menos economizou tempo da sua vida, que inclusive poderia estar conhecendo um outro homem com o conhecimento que você acabou de aprender nesse vídeo. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que essa dica tenha dado um clarão na sua mente. Se você gostou, então não esqueça de curtir. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa dica, então aproveita e compartilhe com ela também, para ajudá-la também. Ela vai ficar muito grata com você por isso, pode ter certeza. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.